Olá, gente. Como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão vendo o vídeo. Gente, essa é a nossa primeira aula sobre esse assunto, materialismo histórico e dialético, Karl Marx. Vocês obviamente perceberam que a gente já falou desse cara, mas como ele tem uma obra bastante extensa, a gente precisa falar um pouquinho mais dele, tá? E obviamente que a gente ainda só vai arranhar a superfície, né? Se vocês quiserem um dia se aprofundar, tem que se debruçar sobre as obras dele, sobre os livros, etc. Né? Mas aqui para vocês entenderem algumas coisinhas básicas, a gente vai pegar a ajuda um pouquinho da filosofia, tá? Porque antes de tudo, Marx era um filósofo. E o materialismo histórico, na verdade, é uma corrente filosófica. O materialismo é uma corrente filosófica que tem como princípio, objetivo, interpretar e entender a realidade. Existem outras correntes filosóficas, como o idealismo de Hegel, que na verdade é o inverso da teoria marxista. O que isso quer dizer com o inverso? Segundo Hegel, que é um filósofo que veio antes dele, que Marx estudou, analisou e pensou, no qual ainda Marx fala que Hegel está completamente certo, só que de cabeça para baixo. Segundo a teoria idealista, né, o idealismo de Hegel, vai dizer que todas as coisas que existem na sociedade, os conceitos e etc., partiram da gente. Ou seja, partiram das ideias que a gente produziu e depois as colocou em prática. Segundo Marx, é o contrário disso. Todas as coisas que a gente pensou ou as ideias que a gente teve surgiram da prática. Ou seja, as coisas existem e vão para a nossa mente. E a gente as interpreta e cria teorias sobre as coisas que existem. Segundo Hegel, a gente cria as ideias e coloca elas em prática. Tá? A grande questão aqui não é disputar e pensar quem está certo ou errado. A gente já vai pensar aqui a teoria do Marx, tá? Que é o método que a gente aplica na sociedade, na educação e nas ciências e etc. Tá? É um método materialista. Essa é a visão de mundo que a ciência adota. A gente interpreta as coisas que existem ali já na sua materialidade. Vamos para o primeiro tópico. Seguinte, visão científica, mundo concreto. Eu vou ler essa citação aqui e a gente vai tentar interpretar. Os filósofos até agora se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras, mas o que importa é transformá-lo. O que significa isso? Bom, essa citação resume um pouco do pensamento marxista. Ou seja, ele queria dizer que a filosofia deveria ser pensada de forma a mudar a realidade, e não só como interpretação das coisas. Tá? Só que para isso a gente deveria saber como agir para mudar a realidade. Certo? Vamos para o próximo tópico. Praxis. União dialética entre teoria e prática. Esse termo, ou esse conceito, praxis, ele já foi usado outras vezes, em outras épocas, inclusive até por Aristóteles, mas com um outro sentido. Aqui, para o Marx, praxis quer dizer o quê? Na verdade, é a união de duas coisas, da prática e da teoria, ou da teoria e prática. Ele acredita que é através da praxis que a gente será capaz de mudar a realidade. Lembram os filósofos até agora se preocuparem em em interpretar o mundo quando o que importa é transformá-lo. Como é que a gente transforma? A partir da praxis. Por que tem que ser a partir da praxis? Segundo Marx, se você só tem prática, se você só tem prática e não tem teoria, você é um ativista. No sentido de que você age sem saber por que está agindo. Por que está fazendo o que faz. Exemplo. Nas manifestações em 2013,
pró-impeachment da Dilma, essas pessoas que estavam a favor do impeachment da Dilma, aconteceu algo que a gente pode usar aqui como exemplo. Tem um vídeo na internet, que até viralizou tempos atrás, de uma moça, de uma menina jovem, acho que deveria ter uns 16 anos, não sei, e que ela estava lá na manifestação pró-impeachment, ou seja, pedindo o impeachment da Dilma. Né? Ou seja, a maioria das pessoas pediram impeachment, e um jornalista fez algumas perguntas para ela, do tipo do porquê que ela estava lá, o que ela ia fazer e etc. E ela foi meio que respondendo as perguntas. E uma das perguntas que o jornalista fez foi se ela era a favor ou contra o impeachment. Ela falou que era a favor, obviamente, né? Depois ele fez outras perguntas, perguntou o que aconteceria depois que a Dilma saísse, o que aconteceria, quem é que ia para o lugar, etc. Ela disse que não sabia, né, porque ela era a primeira vez que ela ia votar, ela não entendia muito de presidência, ela só achava que não estava bom daquele jeito, que o negócio era tirar e depois ver o que aconteceria. Ele faz outras perguntas e pergunta sobre se ela era de esquerda ou de direita. Ela fica um pouco nervosa assim para responder e chama a mãe que estava do lado assim, né? Daí a mãe aparece na filmagem assim um pouco sem graça e ela pergunta para a mãe: "Mãe, eu sou de direita ou de esquerda?" Daí a mãe também meio segura responde: "De direita, né? Porque o governo atual é de esquerda, então ela é de direita." Ou seja, nada a ver, né? Você pode ser de esquerda e não gostar do governo e criticar, ir para a manifestação. O que eu quero dizer aqui é que não adianta você ir lá para a rua para fazer manifestação e não saber o que está fazendo lá, ou o que aconteceria, ou quais as consequências da sua ação. Se você só tem a prática, você é só um ativista. E teoricamente, segundo Marx, as coisas não iriam mudar. E se parar para pensar, as coisas não mudaram mesmo, né? A corrupção não acabou, né? E por outro lado, tem a teoria sem prática. Ou seja, se você só sabe de muita coisa, se você só tem a teoria, se leu vários livros, mas não age, não faz alguma coisa, não se candidata a prefeito, a deputado, a vereador, se você não age na tentativa de tentar fazer alguma coisa para mudar, também não adianta nada. Então, segundo Marx, a gente precisa ter a teoria, a consciência e ter a ação. A partir dessas duas coisas, da praxis, a gente mudaria a realidade e assim melhoraria o mundo. Os filósofos até agora se preocuparam em interpretar o mundo, quando o que importa é transformá-lo para melhor. Vamos para o próximo tópico. Ideologia. Nas aulas passadas que a gente falou sobre ideologia política, a gente estava falando especificamente daquele tipo de ideologia. Aqui a gente vai falar sobre um outro tipo. Era outro conceito de ideologia. Quando a gente estava falando sobre ideologia política, né, era mais no sentido de que, eu vou votar naquele partido X porque eu acredito nas ideias daquele partido. Né? Então, é a ideia no sentido do senso comum, né, um conjunto de ideias. Só que a gente vai pensar aqui ideologia no conceito marxista. Segundo Marx, ideologia nada mais é do que uma falsa consciência que visa beneficiar as classes dominantes. Ou seja, na verdade é uma visão invertida da realidade. Lembram que a gente falou, um pouquinho antes, que o Marx pensa a sociedade da seguinte forma:
as coisas acontecem na sua materialidade e depois a gente as interpreta. Segundo Marx, o que a ideologia faz é descolar essas duas coisas. Na verdade, é criar uma coisa, uma ideia, que não tem relação com a prática, com as coisas do jeito que são. Só que ela tem a intenção, obviamente, quando faz isso, de beneficiar a classe dominante. Quando a ideologia dá certo, ela faz com que a classe proletária, a que trabalha, acabe, de certa forma, defendendo os interesses da classe dominante. Isso acontece muito, sabe? Quando você percebe que algumas pessoas pobres, trabalhadores, acabam votando em pessoas, né, na política, né, que defendem interesses da burguesia, a classe dos empresários, certo? Ou seja, às vezes a pessoa é pobre, trabalhadora, né, recebe lá um salário mínimo ou um pouco mais, mas acaba defendendo e votando num cara que não vai defender os interesses dele, por acreditar nessa ideia de que a classe dominante, né, sabe o que está fazendo e que assim vai ser melhor para todo mundo. Cria-se uma ideia hegemônica na sociedade. E esses interesses que pareciam ser antagônicos, proletário e burgueses, na verdade ficam parecendo que não. Então, por isso essa falsa consciência que visa beneficiar a classe dominante. Ela vai pregar também um estilo de vida. Se você parar para pensar, a maioria das pessoas está o tempo todo tentando se parecer com a classe dominante. Certo? Ou seja, a gente tenta comprar roupa de marca para parecer rico e etc. A gente tenta trocar de carro todo ano e etc. para tentar se parecer com a classe dominante. Porque é a ideia que se criou. Eu até anotei aqui uma definição interessante. A ideologia é a cristalização ideal de práticas materiais da classe dominante. Ou seja, para que fique mais claro e vocês percebam o que é a ideologia, há uns meses atrás, algum tempo atrás, tinha-se o discurso, e aliás até tem hoje, daquelas pessoas que falavam assim: a economia não pode parar. Me refiro em relação à pandemia, né? Há uma discussão entre se para tudo ou não para. Se vocês perceberam e tiveram a sagacidade para sacar isso, a maioria das pessoas que começaram a defender essa ideia eram os empresários. E por incrível que pareça, uma boa parte da população que não era empresário acabou adotando essa ideia, que na verdade não vai favorecer a classe trabalhadora, vai favorecer a classe empresária, a burguesia. Então olha só, é essa hora que a ideologia dá certo. Ou seja, a ideologia está funcionando quando ela consegue convencer a classe proletária a defender interesses da classe burguesia. Ficou claro? Ou, por exemplo, quando algumas pessoas foram para a rua manifestar, né, ser contra a paralisação, saíram em seus carros luxuosos e etc., em suas caminhonetes, etc., falando assim, né, eu pago o seu salário, né, o empresário dizendo. Quando, na verdade, se você parar para pensar, é o inverso. Porque quem produz a riqueza é a classe proletária, que obviamente trabalha para o empresário. Ou seja, se a classe proletária não trabalhar, o empresário não vai ter dinheiro também. Então, assim, a gente acaba distorcendo as coisas. A gente acaba dando valor à classe burguesa e não dando valor à classe proletária. E por incrível que pareça, muitas das vezes a classe proletária acaba defendendo os interesses da burguesia. Então, assim, há uma inversão das coisas. O valor está na classe proletária, é ela que produz a riqueza. Só que
a gente acaba acreditando que, na verdade, o valor está no empresário e na burguesia. E a gente acaba reproduzindo isso. Isso é uma ideologia de mundo, ou seja, uma falsa consciência que visa beneficiar a classe dominante. Enquanto a gente não desnudar isso, fazer com que a gente consiga ver, ou fazer com que as outras pessoas consigam ver isso, a gente vai continuar reproduzindo essa ideia. E classe pobre defendendo classe rica, ou seja, classe proletária, melhor dizendo, defendendo as classes burguesas. Deu para entender? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Na próximas aulas a gente continua com outros conceitos, tá? A ideia é não se estender muito. Bons estudos e até a próxima aula. Falou!